campanha da fraternidade, eu quero dizer primeiro o seguinte: nós, leigos, podemos nos manifestar sobre essas coisas, né? Com devido respeito às autoridades da igreja, a gente pode se manifestar, né? Eu quero, inclusive, ler aqui o que fala o Código de Direito Canônico, né? É o cano 212, no item 3, e que o Catecismo da Igreja republica aqui no parágrafo 907. Quem tem um Catecismo da Igreja, no parágrafo 907, pode ler. O parágrafo diz assim: de acordo com a ciência, a competência e o prestígio de que gozam, os leigos têm o direito, e às vezes até o dever, de manifestar aos pastores sagrados a própria opinião sobre o que afeta o bem da igreja, e ressalvando a integridade da fé e dos costumes, e a reverência para com os pastores, e levando em conta a utilidade comum e a dignidade das pessoas, deem a conhecer essa sua opinião também aos outros fiéis. Então, eu penso o seguinte: a gente pode dar a nossa opinião. E eu vou dar a minha opinião aqui, porque eu recebi dezenas de perguntas pedindo isso. Eu não gosto de deixar para os meus telespectadores sem uma palavra, né? Então, com todo respeito aos senhores bispos, à CNBB e tudo mais, claro, eu quero dizer o seguinte: eu também não gostei da campanha da fraternidade. Porque o que eu não gostei? Eu não entendi como é que uma campanha que é da Igreja Católica, não é? Eles entregaram para o CONIC fazer este documento, o texto básico da campanha da fraternidade, se o CONIC, a direção do CONIC está na mão dos protestantes. O que é o CONIC? É o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs. É um conselho de igreja católica com várias igrejas protestantes. Agora, o CONIC, o presidente é protestante, o vice-presidente é protestante, a secretária que escreveu o documento, que se chama Romy Márcia, uma pastora, né? Esta mulher foi que escreveu o documento. Agora, eu acho um pouco estranho a CNBB publicar um documento da CNBB escrito por uma pastora. Agora, o que mais me impressionou é o seguinte, que essa pastora, Romy, né, Márcia, no vídeo que eu assisti do Centro Dom Bosco, que é um grupo religioso do Rio de Janeiro que eu respeito, é um grupo muito profundo, no vídeo deles, a pastora diz que ela é a favor do aborto, ela é pela descriminalização do aborto, e ela se diz feminista, e ela se diz defensora da ideologia de gênero. Ora, são todas coisas condenadas pela igreja. O feminismo que vive aí fazendo um monte de estardalhaço. Ela fala em defender os direitos sexuais e reprodutivos da mulher. Que direitos sexuais e reprodutivos da mulher? Isso é um eufemismo para falar de aborto, para falar de controle de natalidade e outras coisas. Então, eu fiquei muito assim, interrogado, chocado, de uma pessoa dessa ser a responsável por escrever esse documento. Isso é que deixou muita gente realmente assustada. Outra coisa, é uma campanha que celebrou, de cada 5 anos, o ecumenismo. Mas espera aí, é assim que se faz o ecumenismo? Quando eu leio o documento do Concílio Vaticano II, né, Unitatis Redintegratio, sobre o ecumenismo, e a encíclica do Papa João Paulo II, Ut Unum Sint, que todos sejam um, não é isso aí o ecumenismo, não. O Papa João Paulo II, na encíclica Ut Unum Sint, ele diz assim: ecumenismo não é irenismo. O que é irenismo? Irenismo é você aceitar qualquer coisa para fazer unidade. Opa! Nós não podemos aceitar essas coisas que essa pastora propõe. Não está dentro da doutrina da igreja. Então isso para mim seria irenismo. Entende? Então, isso é que me deixou assim espantado diante dessa situação, né? O João Paulo II diz: a unidade não pode ser sacrificando a verdade. João Paulo II fala na Ut Unum Sint. Ecumenismo não significa abrir mão de nenhum dogma da nossa fé, nenhuma verdade da nossa fé. Não, ele fala, porque a unidade feita fora da verdade, João Paulo II fala, seria uma unidade falsa. Inclusive, eu vi um vídeo do bispo Dom Adair José Guimarães. Ele disse: esqueçam essa campanha da fraternidade. Isso é coisa da teologia da libertação. Ora, então o que a gente percebe?
que os bispos eles não tomaram conhecimento desse documento. Eles não aprovaram esse documento. Quem aprovou esse documento foi um grupo dentro da CNBB responsável pela campanha da fraternidade. A CNBB tem quase 500 bispos. E não foram todos os bispos que aprovaram esse documento. Não, é um grupo, pequeno grupo da CNBB, a pastoral que cuida da campanha da fraternidade, que aprovou. Tem muito bispo que não ficou nem sabendo. Então, vocês sabem que um bispo já se posicionou contra publicamente. Ou seja, ele não foi ouvido. Eu tenho certeza que a maioria dos bispos não leu esse documento antes de ser publicado. Eu sei que quando os bispos, uma vez por ano, se reúnem aqui em Aparecida, normalmente no mês de abril, né, e passam ali uns 10 dias estudando, aí eles soltam documentos ali que vão em votação por todos os bispos. Aí sim, aí eu posso dizer, é um documento dos bispos do Brasil, porque todos leram, analisaram e votaram. Mas um documento desse não é um documento que todos os bispos têm conceito. Tenho certeza que tem muito bispo que não gostou. Eu não gostei, sinceramente. Ainda mais ouvindo um bispo dizer para esquecer da campanha da fraternidade, viver Jesus Cristo, né? E que isso é coisa da teologia da libertação. Bom, eu sinto também aí, né, o cheiro forte da teologia da libertação. Eu, há muitos anos, desde 1980, que eu combato a teologia da libertação de linha marxista na igreja. Por quê? Porque eu escrevi, inclusive, um livro, esse livro aqui, Teologia da Libertação, onde o primeiro capítulo desse livro é um capítulo escrito pelo Papa Bento XVI, né, em que ele diz assim: eu vos explico o que é a teologia da libertação. Né? E aqui o Papa Bento XVI diz simplesmente o seguinte, que a teologia da libertação é uma tremenda heresia, pior de todas que já houve na história da igreja. A teologia da libertação de cunho marxista, de cunho social, transforma a teologia numa sociologia, transforma a teologia numa antropologia, ou seja, tira como que Deus do centro da teologia e põe o homem. É essa a teologia da libertação marxista, que incentiva a luta de classes, incentiva a invasão de terra, incentiva essas coisas todas. Bento XVI e João Paulo II batiam pesado contra isso. Né? Bom, então desde 1980 e pouco, que o cardeal Ratzinger escreveu isso, ele não era papa ainda, eu passei a falar, até publiquei esse livro que tem mais de 20 anos, Teologia da Libertação. Né? Ele fala, é a pior das heresias que já houve na história da igreja. Por quê? Porque ele fala assim, só leia esse artigo dele aqui, eu vos explico o que é a teologia da libertação. Ele diz assim, enquanto as outras heresias contestavam um ponto da fé, contrariavam um ponto da fé, a teologia da libertação marxista, ela revira a fé no avesso inteirinho. Ela cria um falso cristianismo, em todos os seus aspectos, na liturgia, na catequese, na moral, na exegese, na hermenêutica, ela vira no avesso o cristianismo. Só que isso é muito sutil e as pessoas não percebem, porque continuam usando os mesmos nomes, as mesmas praxes. Entende? Eu sinto realmente, neste documento, né, um cheiro forte de teologia da libertação. É minha opinião. Uma decisão de um núcleo da CNBB que não passou por todos os bispos. Se tivesse passado por todos os bispos, eu penso que o Dom Adair não falaria o que ele falou. Será que todos os bispos tomaram conhecimento disso? Eu creio que não. Então, isso tudo é que realmente assusta a gente. Né? Então, com todo o respeito às autoridades da igreja e tal, baseado no que diz aí o Cano, que um leigo pode se manifestar, inclusive né, a coisa pública ficou público, então com todo o respeito, com toda a reverência aos pastores, mas sinceramente também eu não gostei do texto da campanha da paternidade. A gente tem que ser honesto com as pessoas. Mais uma vez eu digo o seguinte, não são os bispos todos do Brasil que fizeram esse documento. Tenho certeza que não passou por todos. Se tivesse passado por todos os bispos, né, nós não teríamos um depoimento com o do Dom Adair. Bom, então, é isso que eu teria que dizer. Eu não vou entrar no mérito do documento, porque demoraria muito, né, e eu acho que também nem precisa. Vamos continuar aqui as nossas perguntas. Rosane, como era a confissão no tempo dos apóstolos? Olha, no primeiro século a confissão era uma coisa muito séria. Inclusive havia, no começo, 3 tipos de pecado que a pessoa podia confessar uma vez só na vida. Sim, era
o adultério, o assassinato e a apostasia. Então era uma coisa muito dura. Depois, lá pelo século V, século VI, a igreja foi flexionando isso e a confissão chegou hoje mais ou menos como é hoje. Mas no começo era muito dura. Inclusive, quando a pessoa ia se confessar, o bispo não dava o perdão logo, não. Mandava a pessoa fazer umas penitências pesadas, por exemplo, 40 dias de jejum, ou então uma peregrinação longa a um santuário. Aí depois a pessoa voltava, se ela voltasse realmente compungida, constrangida, aí o bispo dava a absolvição. Entende? Hoje é tranquilo. Hoje, nossa, mudou completamente. Hoje a penitência que o padre dá é suave, né? Mas no começo não era assim, não. No começo era pesado, né? Bem, pergunta da Beatriz. Professor, eu ouvi um vídeo que fala que teve vários papas que foram ruins. É verdade? É verdade, Beatriz. É verdade porque a igreja viveu uma época muito difícil. A época foi chamado século de chumbo, século de ferro, século X. Para você ter ideia, Beatriz, 5 papas foram assassinados. Por quê? Porque as famílias nobres dominaram a igreja. E cada família nobre queria fazer o papa. Então tinha os Corsini, os Spoleto, os Médici, entende? E aí o que acontecia? Uma família fazia um papa, outra família que não gostou, às vezes até assassinava esse papa, elegia outro papa, aí vinha outro, assassinava esse, elegia outro. Sabe, isso aconteceu na história da igreja. Houve um papa com 18 anos de idade, João XII. Você pensou, um menino com 18 anos de idade ser papa? Diz que ele fazia barbaridades. Mas era um papa legítimo. Foi eleito por um conclave. A igreja não esconde nada disso. Isso mostra que se a igreja não acabou, meus irmãos, é porque de fato ela é divina. Parece que Deus deixou a igreja passar por essa miséria humana para mostrar assim, eu é que cuido dessa igreja. As portas do inferno nunca vencerão. Nem pelas heresias, nem pelas perseguições, nem pelos pecados dos filhos da igreja. A igreja não tem pecado, a igreja é santa, mas os seus filhos têm pecado. É interessante isso. Tem uma história muito interessante que eu gosto de contar. Tem um escritor, um historiador alemão, protestante, chamado Ludwig von Pastor. Alemão, Ludwig von Pastor. Ele protestante, mas ele se encantou tanto com a história dos papas que ele escreveu a história dos papas em 40 volumes. Eu conheço essa coleção, cada volume grosso. Quando esse homem acabou de escrever isso, gente, ele disse, eu vou me tornar católico. Era protestante. Eu vou me tornar católico, sabe por quê? Porque se essa igreja não acabou, de fato ela é divina. É a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E Ludwig von Pastor se tornou católico por causa disso. Está aí. As portas do inferno, agora, teve papa sofrível na história da igreja? Teve, sim. Mas tem uma coisa interessante, sabe? Nenhuma bula pontifícia de nenhum papa da igreja foi cancelada até hoje. Que o papa pode ser pecador, mas quando ele atua como papa, ele define uma verdade de fé, um dogma, ele tem assistência do Espírito Santo. É interessante. Nenhuma bula pontifícia de um papa foi cancelada até hoje. E olha, 267 papas. Então, beleza, essa igreja humana que faz Deus sofrer tanto, mas essa igreja também é divina, né? Pergunta do João Tom, professor, em 1 Coríntios 12, de 4 a 11, São Paulo deixa evidente que há diferentes formas de viver a fé, a diversidade de dons, e uma dádiva cada serviço é um dom social, espiritual, pastoral, e não um elemento de segregação. Uma pergunta, se São Paulo foi tão claro em seu ensinamento, por que há tanta divisão ainda na igreja? Há as progressistas, conservadoras e pessoas que atacam o Papa. Ô João, então é difícil responder isso pelas pessoas, né? A gente sabe que a maior arma do demônio contra a igreja é a divisão. Claro, né? Jesus disse na Santa Ceia para os apóstolos, sede um, como eu e o Pai somos um, para que o mundo creia que tu me enviaste, ó Pai. Para que o mundo... Então, a divisão sempre foi, na igreja, a maior arma do demônio para destruir a igreja, para atrapalhar o avanço do reino de Deus, né? Então, é muito difícil. A igreja sempre teve dentro dela hereges que não seguiram a doutrina, então isso causa divisão mesmo, causa cismas da igreja. E a igreja tem que se livrar dos erros, né? Por isso que no Vaticano tem a Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, exatamente para discernir o que é certo e o que é errado.
Então é difícil, nós temos que rezar pela unidade da igreja.